Olá, senhoras e senhores, eu sou o Joey e o meu sonho é morrer por Cristo, mas se eu não conseguir, eu farei todo o possível para que você consiga. Salve, rapaziada, sou o João Pedro aí, um missionário aí pelo mundo e faço algumas rimas aí de vez em quando. E aí, pessoal, meu nome é Daniel Esteves e missão não é glamorizada. Olá, senhoras e senhores, meu nome é Breno e eu não acredito que chegou sua hora, Brasil. Olá, senhoras e senhores, meu nome é Pablo Martins e vamos pregar o evangelho nas lutas. Eu tô aqui com meus 3 amigos e 2 deles estão indo pro Pantanal fazer missões. Só que até a gente chegar no Pantanal, eu queria saber com vocês como que foi o processo de cada um até chegar em Balneário Camboriú. E eu queria começar aí pelo Breno. Breno, como foi? Conta um pouquinho aí, também não extrapola a parada, mas conta rapidinho pra gente como é que foi a tua história até chegar em Balneário Camboriú. Massa. Eu, em 2017, no final de 2016 para 2017, bem no começo do ano, foi quando eu tive um entendimento maior ainda aí de quem era Jesus e um conhecimento mais profundo nas Escrituras. Então, quando eu estava virando o ano de 2017, eu recebi uma palavra que eu iria para uma escola missionária. Julho de 2018 foi quando eu fiz minha primeira escola missionária. Eu já tinha feito uma viagem missionária, mas não tinha ainda participado de nenhuma escola missionária. Fiz minha primeira escola missionária em julho de 2018. Em julho de 2019, um ano depois, eu pude servir como staff em uma escola. Em janeiro de 2020, eu pude servir também. Entre o período de julho de 2019 e janeiro de 2020, eu tive a oportunidade de viajar também com uma galera, conhecer o Rio de Janeiro, uma favela que, ficou marcada no meu coração. E desde então, mano, nós estamos aqui, tô aqui há 3 meses morando com uns caras incríveis, aprendendo mais sobre a palavra, mais sobre Jesus. E tem sido isso aí, mano, tem sido constante aprendizado. Nós já estamos aí indo para a 4ª escola, né? O Celeiro como instituição indo para a 5ª escola, mas estou indo para a 4ª escola e aprendendo constantemente, mano. Todos os dias como se o jogo tivesse 0-0, entendeu? Jogando como se tivesse 0-0, aprendendo aí todos os dias. Show de bola. Fala pra gente aí, Pablo, como é que foi? Foi um processo muito louco, assim. No começo eu tinha achado que não tinha ouvido nada de Deus, né? De vir pro celeiro. Até contei pros meninos um tempo atrás que quando eu vim pro celeiro eu falei, cara, eu não ouvi nada de Deus, eu apenas vim mesmo. Falei, vambora, vamos ver qual vai ser isso aí. E no fundo mesmo eu tinha ouvido de Deus de vir pra cá mesmo. E as coisas começaram a caminhar, só que no começo foi bem difícil. Ainda mais eu que sou um cara muito família, de sair da minha zona de conforto, vir pra um estado totalmente diferente de São Paulo. Então no começo foi difícil, cara, mas ao decorrer do tempo, assim, eu fui vendo, entendendo o meu propósito e a caminhada. E aí agora eu me sinto em casa, em Balneário. Vai fazer 1 ano que eu estou aqui já. Maneiro. E aí, João, conta pra mim. Pô, mano, pra mim foi um processo muito louco também, porque eu jogava bola e eu tinha um anseio já de servir ao Senhor já há muito tempo já, tipo, isso queimava dentro de mim. Eu assinei o contrato profissional, acabei machucando 2 semanas depois. E ao longo disso eu já não sabia mais o que fazer, fiquei orando muito tempo para Deus me direcionar para algum lugar. E quando eu entendi que Ele tinha me falado para ir para o celeiro, né, para a escola missionária, eu fiz a inscrição e eu vim sem saber qual que seria meu futuro em 2020. E eu vim para a escola e eu tô em Balneário Camboriú desde 6 de janeiro e não fui para casa ainda. Vamos aí jogar. Saudade de mãe. Saudade de mãe, ó. Procura-se um pequeno... Tá, mas eu tô vendo aqui vocês tudo parece super crente e tal, né? E nem quem olha assim não... Quem olha assim compra, né? É verdade. Quem não conhece, compra esses caras. Mas nesse rolê todo, gente, vamos lá. Aqui a gente tem Breno, que fez a primeira escola, né, Breno? Tu fez Sim. lá, tu tava isso em 2017? 2018. 2018? Lá naquele pico Janeiro de animal, 2018, né? Lá no Itaquaras. O Pablo, tu já tava na segunda escola em julho, aquele frio, aquilo lá foi loucura. E o João? Não, foi em janeiro. Foi em janeiro? Foi em janeiro. Então não foi a segunda. Foi a segunda, porque a primeira foi em julho, tá certo, já era verão. E o João tava aqui na quarta, que era a última, certo? Depois disso, vocês vieram pra esse discipulado e passaram aí 6 meses, deu? 3 a 4 3 a meses. 4 meses, é. 4 meses. Aqui com a galera. Nisso, eu queria que a gente tentasse ser pontuar. Assim, a gente sabe que a escola é bem louca, tem muita coisa que acontece e tal.
Mas o que vocês viram, tipo, que, mano, isso aqui foi um turnover, né? Foi tipo uma mudança de chave na minha vida. Do tipo, daqui pra frente eu comecei a pensar, cara, eu acho que não vai parar numa escola. Porque a gente sabe que jovem tem muita vez a gente vai, tipo, pra escola, tem garotas, tem meninas, tem muita coisa legal e a gente acaba... O Breno pensou nisso. O Breno eu não sou esse tipo de jovem, não. Enquanto você falava, inclusive, eu me questionei que jovem tá se referindo, tá ligado? Quem são essas Quem são esses jovens que vai pra uma escola missionária? Meninas. Tá na cara. Mas Tire a trava dos seus olhos, irmão. A gente não sabe quem são, mas tem alguns. Mas aí eu imagino que tem um momento que vocês falaram, caraca, mano, eu acho que é isso aí pra vida, tá ligado? Eu acho que é isso aí. Eu queria que vocês compartilhassem um pouco onde foi que Deus pegou e falou, mano, é isso que eu quero e é isso que eu vou viver. Pô, antes do celeiro eu já tava questionando, eu quero fazer alguma coisa, só que eu não conhecia missão, eu não conhecia nada sobre missões, nada mesmo. Eu conheci o celeiro por Instagram, enquanto eu jogava bola. E aí quando eu fui pra escola, parece que eu tava onde eu sempre deveria estar, mano. Eu olhava assim pras pessoas, via como que eram os pensamentos. E eu me senti, falei, caraca, mano, é isso aqui realmente que eu quero. E tanto que eu passei um mês a mais, né, na minha viagem do prático, que era só pra ser 10 dias, acabei ficando mais em Floripa. Uhum. Então aquilo já respondeu mais ainda. Eu falei, caraca, é isso mesmo, mano, eu quero isso e vambora, é missão. Cara, eu acredito que, pra mim, que eu já tava vindo algumas vezes e voltando pra casa, tava um pouco tenso, mano, porque eu vinha pra escola, passava em torno de 45 dias, né, vinha uma semana antes, passava uma semana a mais, e voltava pra casa, às vezes voltava a trabalhar ou voltava a fazer alguma coisa, e quando foi pra virar o ano agora, de 2019 pra 2020, eu entendi de Deus que ele tava me chamando pro ministério, pra viver em tempo integral, pra viver, integralmente mesmo. E foi quando os recursos começaram a vir. E eu entendi isso como uma resposta, entendeu? Uhum. Pessoas que começaram a chegar até mim e falar, Breno, eu acredito no teu ministério, acredito no que Deus está derramando sobre você. E foi quando os recursos vieram antes da proposta de fazer o discipulado, né, e tal. Então, meio que desde o ano passado, eu tô vivendo de forma integral e entender o quanto que o estudo nos ajuda, o quanto estudar uma região específica ou uma galera ajuda. Isso traz total diferente, gente. Total diferença. A gente tava tendo uma aula sobre missiologia, né? Vendo como o evangelho é contracultural, supracultural. E isso é algo que, mano, tá dentro de nós agora. Posso dizer que não tem mais volta, não tem como voltar atrás. Eu não me vejo daqui a alguns anos fazendo outra coisa, estando em uma empresa, alguma coisa assim, porque, até não vou saber, talvez, fazer. Como tô dedicando a minha vida a isso, sabe? E você, Pablo, vai lá. Bom, esses 4 meses de discipulado pra mim foi muito importante, cara. O que o Breno falou faz muito sentido também, porque pra mim, eu sempre fazia as viagens missionárias e voltava das viagens e ficava assim, não vejo a hora de ir pra outra viagem e tal. Só que, cara, quando eu vim pra cá ficar com os meninos nesse discipulado, eu comecei a conhecer o verdadeiro Pablo, né? Então eu vi que, cara, eu não sabia nada da Bíblia. Caramba, como assim? Eu quero viajar o mundo, pregar o evangelho pras nações e não sei, praticamente nada, cara. Como isso? Então, pra mim, cara, esses 4 meses foi muito bom, que Deus começou a reativar aquilo que Ele tem na minha vida, sobre chamado, e é que nem o Breno falou, né, Deus tem chamado ele pra estar 100%, ele, o Joãozinho também, provavelmente, não sei, mas eu achava que Deus estava me chamando pra estar 100%, assim, no campo missionário, de estar vivendo ali e tal, só que eu sou um ex-atleta da Seleção Brasileira de Judô, e atualmente um tempo atrás eu fiquei parado, né, sem treinar e nada, e até que, cara, eu achava que já tinha parado, não ia mais voltar a praticar o esporte, até que eu comecei a conversar, a orar sobre isso e de fato Deus me confirmou e falou, não, cara, eu preciso que o evangelho chegue também nessa área, nesse mundo das lutas, do esporte, as pessoas precisam conhecer a minha palavra. E nesse tempo de 3 meses foi quando reativou a chama acendeu assim dentro de mim, cara. Então tá, se é isso mesmo que o senhor quer, vambora. Mas muitas pessoas perguntam, Pablo, você não é mais missionário? Não, cara, eu sou missionário. O missionário tá em todo canto, né? Na empresa, na faculdade, no esporte, a missão continua.
A gente não vê a hora de ver o Pablo lutar pra nós estar lá Gritando. gritando em oração. pô. Mata ele! Mata ele! Vai! Um tambor. Mas olha só, gente. Vocês falaram aqui, tanto os três falaram, né? O João e o Breno falaram sobre eu ouvi de Deus de continuar na obra. O Pablo ouviu de Deus, achou que também o chamado dele era integral, mas no fim não era. Como é que eu ouço de Deus como meu chamado é integral e quando eu ouço que não é? Então, eu não falei que eu ouvi de Deus, mas eu entendi. Mas eu entendi. Porque é muito louco isso, porque é uma forma como se Deus se move na individualidade no relacionamento, né? Eu não escutei uma voz, eu não escutei uma direção, eu realmente entendi Mateus 28, aquilo queimou no meu coração, e a palavra, ela estava viva dentro de mim. Conta pra gente Mateus 28, então. Mateus 28, que fala pra gente pregar o evangelho a todas as nações, curar os enfermos, expulsar os demônios, e pregar o evangelho. Nessa hora o Joey vai deixar tua voz bem mais cheia. Mas foi isso mesmo, mano. A palavra queimou em mim. Eu vou muito por esse lado da palavra ser suficiente, mano. Não só tirando a parte mística, sobrenatural de Deus vir e falar. Eu creio que cada um tem a sua forma, mas a palavra ela fala muito comigo, mano. Legal. E tu, Breninho? Eu acho que a gente tem uns amigos lá no sertão que eles são bem pontuais quanto a isso. Eles falam, cara, nós precisamos de uma palavra pra não ir, né? Porque a palavra pra ir a gente já tem, que é Mateus 28. Mas eu acredito muito também que quando a nuvem se move, consequentemente a gente se move também. E foi como eu disse, meus recursos começaram a chegar, pessoas começaram a falar assim, eu acredito no seu ministério, eu acredito que algumas coisas vão acontecer, então tá aqui, entendeu? Então, um exemplo, talvez algumas pessoas que estejam ouvindo esse podcast agora, virem pra gente e pergunte assim, mano, eu tenho muita vontade pra missão, já que a gente tem só um chamado, né, a gente precisa de uma voz pra dizer, pra não ir, porque a voz pra ir a gente já tem. O que eu faço, mano? Qual é o rolê, entendeu? Às vezes, você vai ver jovens enfrentando graves problemas, talvez num campo transcultural, porque não era o momento, porque não estava preparado, porque simplesmente achou que foi no evento e esse era o momento e eu vou. Então, acredito que esse ouvir a voz de Deus ou entender, ele vem acompanhado de algumas consequências que Cristo gera em nós. Acredito mais ou menos assim. Tá, mas assim, a parada não é, e eu acho que daí agora o Pablo explica, a parada não é sobre ter um chamado missionário, é sobre permanecer no campo, é largar tudo pra ficar. Eu vou deixar meu emprego, fiz a escola, fiz a parada, vou pra uma viagem, mas eu quero deixar tudo pra largar ou não. Até porque tem algumas pessoas que perguntam também assim, a gente vê muito isso na escola missionária. O que eu faço pra ser um missionário? Chega lá, vê que o rolê é mais profundo, o que eu faço pra ser um missionário? Uma das coisas que eu falo, assim, com bastante propriedade, que ser missionário não tá ligado a quantos quilômetros você está longe de casa. Então, a partir de 250 quilômetros eu sou missionário, a partir de 300 quilômetros eu não sou missionário. Eu acredito que não. Eu acredito que, é entender que o tempo integral, ele pode vir independente do lugar, do que eu estou fazendo, da empresa onde eu trabalho. E quando ele não vem? Quando ele não vem o quê? O tempo integral. Como é que eu sei? Será que eu devo ficar? Será que eu devo servir tempo integral? Será que eu vou igual o Pablo? Quando a nuvem se move, a gente se move junto. Então, acompanhado de um entendimento de que algo vai acontecer, várias características Deus começa a trazer junto, entendeu? Então, assim, às vezes, nada indica para aquela pessoa viver no tempo integral. A pessoa não tem maturidade para morar sozinha, aquela pessoa às vezes ainda não tem 18 anos, aquela pessoa não lava uma louça em casa, aquela pessoa não tem noção nenhuma do que é o campo missionário. Talvez ela tenha que terminar uma faculdade, alguma coisa antes para depois ir. E quando a gente se refere a campo missionário, né, o campo transcultural, ou como o Pablinho agora tá na luta, pra ele foi um processo de ter que largar tudo, ter que entender de Deus alguns processos, entendeu? E foi o que eu respondi, claro. O Pablinho tá na luta é uma frase incrível, né? O Pablinho tá na luta, cara. Tá na luta. Tá todo mundo, mas o Pablinho tá na luta. Mas o que eu quero dizer é, sem ser tão espiritual assim, bicho. Ele é polêmico. Tá ligado? Eu não consigo. Mano, tipo assim, não, tem que entender de Deus. Não, beleza, mas como é que eu entendo de Deus? Então, entender. Lê a Bíblia, Mateus 28. Tá ligado? Não, beleza. Pode ser. Eu acho que essa daí pode ser uma resposta. Lenda como o João respondeu. Eu só li e obedeci o que tava lá, que é pra eu ir pra missão e tal. Mas a pergunta ainda é essa. Por que eu devo largar tudo? Por que não?
sem ser, não, entender de Deus a parada, como Deus falou. Não, como é que eu sou uma pessoa que foi e vai olhar e falar assim, ó, cara, eu gostei dessa parada de missão, mas será que eu devo largar tudo pra ir? Eu tenho condição, mas se eu não tenho, Deus vai me dar. Mas será que mas eu já tenho 18 anos, mas será que eu devo largar, sair com os meus pais? Tá ligado? Eu quero uma parada muito mais pé no chão e muito menos disco voador, tá ligado? Tipo assim, tem que entender de Deus? Tem que entender de Deus. Sim. Deus tem que falar no coração? Tem. Mas como é que é Deus falando? Só assim, terminando assim, ainda vou deixar os meninos falar. Eu acredito que a dúvida... Eu acredito que a dúvida é algo totalmente demoníaco, tá ligado? Pô, como assim? Entendeu? Então, tipo assim, dúvida, medo, não é algo que, se eu tenho dúvida, se eu tenho medo, mano, calma, pensa, para, entendeu? Trazendo para um lado racional, entendeu? Certo. Então, quando teus sentimentos, quando teu coração tá explodindo de dúvida e de medos, é tempo de parar, ler um pouco mais, estudar um pouco mais, orar um pouco mais, se aconselhar com pessoas maduras, com seus pastores, com seus líderes e ver, será que esse é o tempo certo? Será que isso é pra mim? Então, assim, tenho dúvida, melhor esperar um pouco. Sim, se eu quero ir, mas eu tô com bastante dúvida, melhor eu não ir agora. Eu acredito que sim. Entendi. Legal. Tá, eu entendi a briga de vocês dois. A briga do tipo... Eu gostei. Muito boa frase, Daniel. Mais pé no chão, menos disco voador. Muito obrigado. Mas onde você quer chegar no final? Tu quer pegar uma questão do tipo... Eu amei também o que a galera do sertão fala, né? Não tens uma palavra pra ficar? Não, então vai. Então vai. Isso é Maravigold. Ao mesmo tempo, vocês tinham isso queimando no coração de vocês, certo? Em algum momento isso estava queimando. E não é no final do dia mais simples? Tipo, queimou no meu coração e eu falei, cara, é isso aí. E aí, por consequência de eu falar isso aí, as portas acontecem. Você entende? Porque, como o Dani falou, sendo um pouco menos espiritual, eu não consigo. Claro. Tipo assim, eu ouvi... Tocou em tudo e foi arrebatado. Isso, pô. É muito louco só minha sombra, tá ligado? Passou do meu lado. Maior que tu, só Enoque. É que o menos espiritual que eu acho, é óbvio, né? A gente é tudo crente, então assim, tudo é espiritual no nosso, temos né? algumas... ressalvas aqui do João, por exemplo. Mas é muito louco isso, porque essa parada do queimar no coração, eu vejo que é muito mais uma disposição para você abandonar a sua vida. Abandonar todos os seus sonhos, suas vontades, seus desejos. Sim. Também eu parti desse princípio. Mas não era um desejo teu ir? Sim, era um desejo meu servir a Deus. Eu não sabia qual era a vontade dele. Isso. Mas eu tinha que ir para algum lugar para eu entender. E eu tava caminhando. Consequentemente, nessa caminhada eu olhei assim e falei, pô, eu entendi esse pessoal aqui e isso aqui tá queimando meu coração. Assim como outras pessoas vão olhar pra escatologia, por exemplo, e vai falar, caraca, isso aqui faz sentido pra mim, eu quero ensinar sobre isso, eu quero viver isso. Escatologia não faz sentido. É dark pra você de escatologia. É porque existe esse conflito, assim, não é um conflito, mas é um discurso. E quando eu acho que o Dani fala menos espiritual, não é no sentido realmente, é mais no sentido menos crentez. Mas qual é a parada? A gente às vezes fala assim, não, você tem que largar os seus desejos e tudo mais. Tudo bem, a gente é homem, é ser humano e tem desejos carnais que a gente vai lutar a vida inteira pra largar. Mas ao mesmo tempo não é louco que existe um desejo que nasce no nosso coração, que não vem de nós. Porque tu fala com o missionário, nossa, você sofre no campo. Não, cara. Ele tá felizão, filho. Ele tá falando, pelo amor de Deus, não me leva pra igreja pra fazer que nem pastor, porque os caras lá são nossa. E aqui a gente tem um caso louco, porque um gosta de escatologia, que não faz sentido, tô brincando. O outro aqui a gente tem um que vai lutar. Então, tipo assim, mano, pô, tu acha que eu vou perder a minha vida tomando paulada num ringue? O cara que é o que clama no coração dele, entendeu? Aí é teu erro, ele não toma paulada. É verdade. Só bate, só bate. Aí é teu erro. É que no meu caso seria só não paulada. Mas tu entende que, tipo, esse querer que não vem de nós, e aí a gente vai se movimentando em coragem e em fé, em cima de um querer que não é nosso, do tipo assim, que veio algo aqui e falou, cara, isso aqui tá queimando no meu coração, de repente quando eu tô vendo, eu tô indo pro Pantanal. Exato. Que vamos ser sinceros, não faz sentido nenhum. Não faz sentido. Mas sabe qual que é o da resposta? É porque eles estão na parada de estou indo pro Pantanal e tudo mais, e sentir de Deus no coração.
Mas, por exemplo, se a gente levar a pergunta pro Pablo, agora trazendo o Pablo pra conversa. O Pablo, ele achou que nunca mais ia lutar. O Pablo, ele achou que não ia mais fazer as paradas. E aí ele entendeu de Deus que ele deveria voltar a lutar. Mas não foi Deus que chegou pra ele e falou assim, ó, eu e tu agora, na mão. Fight! Não foi assim que aconteceu. Vamos ver se tá Eu preparado. acho que não foi assim, pelo menos. Não, né? não. E como é que foi, Pablo? Pra tu, tipo assim, na real tem que voltar. Cara, foi assim, foi bem louco, né? É que pra mim foi bem difícil voltar a treinar, porque quando eu ia começar, quando eu de fato falei, mano, vou voltar a treinar, eu achava que eu estava indo, tipo, cara, não tô fazendo a vontade de Deus. Ah, meu Deus. É aí que é a parada. Aí, que eu peguei e falei assim, bom, já que o senhor fala com todo mundo, o senhor precisa falar diretamente comigo. Eu preciso entender do senhor que de fato é pra mim voltar. Porque eu não quero ouvir de outras pessoas. Né? É o mesmo acesso que o Breninho e o João têm, com o senhor eu também tenho esse acesso. Então, cara... E as pessoas que estão ouvindo a gente também. Sim, todos nós. Então eu falei, Deus, eu quero ouvir direto de você, cara. E aí isso começou a queimar no meu coração, né? De tipo, não, cara, você precisa voltar, você precisa voltar. E eu comecei a buscar um pouco mais sobre isso, né? Orando no meu secreto, buscando com Deus. E cara, eu peguei e falei, não basta eu apenas ficar dentro do meu quarto, de joelho, orando pra voltar, sendo que eu preciso ter uma atitude, dar um passo de fé. E foi o que eu fiz, cara. Eu entendi de Deus, dei o meu passo de fé e fui. Foi aí que as portas começaram a se abrir de academia, de patrocinadores. E aí eu comecei a entender, cara, de fato Deus tá no jogo. Porque eu acredito muito assim, se Deus não tivesse no jogo comigo, as portas não iriam se abrir como tem se abrindo, sabe? Se mover, né? Mas assim, a gente... Se moveu. Ele coloca a gente... Mano, que nuvem, velho. É a mesma coisa, pô. É a mesma coisa. Tipo assim, não tem como fugir. Mano, o céu tá azulzão. Deu É porque, tipo assim, ontem. eu quero só entender, tipo assim, onde tá a tua colocação, Dani. Beleza, se... Como o Pablinho, vieram algumas características de, patrocínio, pai e tal, os recursos. Ele entendeu que era ali. Eu respondi. Vieram alguns recursos e eu entendi que era aqui. Não levando pro lado mais espiritual. Qual lado, então? Tu me apresenta. É isso daí. O que eu acho que é a parada do Dani é o seguinte, que é o crente assim, o seguinte, não, então, Deus abriu as portas e aí as coisas, né, funcionou e tudo mais. É uma imagem boa, mas vocês têm que entender uma parada que é muito louco na história, vida vocês. Cara, a gente tem o celeiro que tem uma galera que já fez a escola. Sim. Vocês estão indo pro Pantanal. O Paulo se tocou que a parada dele é a luta. Então vocês hoje são pessoas que quem tá em dúvida vai perguntar. Sim. Mano, como é que é? E aí, o problema do crentez que a gente brinca é o seguinte, não, porque aí as coisas acontecem, e aí Deus veio, a nuvem se move. E aí, essa frase... a nuvem é só o termo, né? Eu sei, mas por exemplo, é muito mais fácil assim, ó, cara... queimou no meu coração, porque quando tu fala queimou no meu coração, as pessoas entendem. Sim, as pessoas entendem que queimou o coração. Sim. E aí falou, cara, queimou meu coração e de repente eu tinha dinheiro para ir. Isso, exato. E de repente veio a grana, tipo assim... E foi o que eu disse? Isso, mas é que o que ele reclama é, daí a nuvem se moveu. Mas o podcast não é só pra ele ouvir, pessoas que vão ouvir vão entender, né? Não, mas as pessoas que vão ouvir precisam ouvir a parada muito mais sólida. Então, velho. Mano, é que a gente também te glamoriza muito, né? A gente fala assim, não, porque agora a gente vai pro Pantanal e foi tudo bem que aconteceu. Não foi, né? Não. Quando a ideia foi apresentada... Exatamente. Eu não né? tinha um anseio de Deu ir, uma aí, o Breno também não tinha um anseio de ir, e a gente ficou... É que a gente ainda não chegou nessa parte, A né? gente recebeu essa notícia e a gente ficou assim, caraca, Pantanal, sem internet, putz, mano, aí vai ser embaçado. Longe da cidade. Aí eu acho que vai entrar o ponto 2, Breno, porque assim, a gente é tudo moleque no começo, mas tu vai conversando com os caras lá, tipo o Maicon Barrow, que estão lá, eles falam que existe um momento da história, da vida deles, que nenhuma porta abriu. E eles foram porque era o certo a ser feito. Entendeu? Então, tipo assim, hoje, como a gente é jovem, a gente tem pouco recurso pra tudo, a gente, tipo assim, mano, a porta abre, a gente vai se movendo, a gente vai vendo a mão de Deus. Mas chega uma hora que a gente vira maduro do tipo assim, mano,
Não, a olhos humanos, que é onde chegou você já sentindo um pouco disso do Pantanal. Cara, não faz sentido nenhum. Nenhum. Mano, eu toco, eu faço rap, eu não sei o que. Eu tenho toda essa parada, não tem internet. Né? Ah, Deus tá nisso? Mano, né? Era muito fácil arranjar uma desculpa pra falar que Deus não tá nisso. Mas mesmo assim vocês puxaram pro peito e falaram assim, ó, não, a gente vai. Porque existe algo que vai além do que tudo isso, do que o glamour e tudo mais. E é uma construção. E a parada do tipo assim, ó, mano, não é só legal. Eu imagino, e aí, não sei como é que vocês querem saber, mas assim, que deve ter muitos momentos que vocês pensaram, mano, será que eu tô fazendo certo em passar todo esse período no Pantanal? Não deve ter dado uma aspira uma hora, assim, deve ter chegado uns momentos que eu só olhando fico assim, ó, meu Deus do céu. Tem hora que eu penso, cara, dois malucos. Tem hora que eu penso assim, ó, mano, cara, que coisa louca, vai ser animal, vai ser muito incrível, putz, pena que eu não tô no lugar deles. Mas tem hora que eu penso assim, ó, mano, graças a Deus eu não tô no lugar deles. Não, tá doido. Então, Estou enviando meus amigos. Vou ficar na minha mentoria de boa. Daniel, tu vai vir visitar. Daniel, tu vai vir visitar a gente? Vou. Um fim de semana. Um fim de semana e tu vai. E isso é legal por quê? Porque o jovenzinho leite com pera, velho, ele tá lá e tipo assim, mano, tem internet na base, tem internet, não sei o que lá. Não vai dar pra fazer post no Instagram. Não vai dar. E aí, como é que eu vou abraçar uma criança pobre e não bater uma foto pra mostrar pros seres humanos? Treta, né? E assim, ó, e o que é legal? Mano, não vai ter nada disso, mas mesmo assim a gente vai. A gente não tem nem carro pra ir pra cidade, a cidade fica a 30 km da... Vocês nem sabem onde é que fica o lugar. Não, mas tudo bem, a maratona os caras correm 40 em 2 horas, não é tão difícil assim. E isso que eu acho que é o louco. E aí, claro, aí a linguagem também não tem problema nenhum ser... Eu nasci na igreja, eu sou crentez, né? Quando eu vou orar, eu trago um Pai Nosso. Eu chamo a nuvem. Eu chamo o Pai Nosso que estás no céu. Mas... Bicho, encasquetou com a minha nuvem. Ah, claro, velho. Que quando a gente vai ver, por exemplo, assim... Eu entendo, Dani, eu entendo. Quando a gente vai ver, por exemplo, né, que você pega no PEC, escatologia, ninguém entende escatologia e tal. Aí quando Jesus vai falar sobre escatologia em Mateus 24, ele não fala assim, ó... Então, quando olhardes para o profeta e para o que... Não, ele fala bem assim, ó, quem lê Daniel entende. Pronto, é só isso, mano. Mas quando Jesus tá falando nos evangelhos, eu falo as parábolas desse jeito pra que não entendam, pra que quem de verdade quiser saber, venha até mim e pergunte, tá ligado? Entendi. Então, aí tu faz uma mentoria sobre missões e explica, porque aqui é pra todo mundo. Duas visões, né? Entendeu? Não, o que eu também assim, né? Quando Jesus fala assim, quem leu Daniel entende, com certeza isso era uma piada. O pessoal começou a rir assim, ninguém entendeu. Porque não entendi, né? Tem à toa que tem um dano pra explicar toda a mentoria sobre escatologia. Eu tive que ir lá, né, Daniel? Eu li 5 vezes. Todo dia lê 2 vezes, É louco Daniel. porque ele fala isso, né? Só que ele também fala assim, meu, pra eu entender Daniel, eu escuto o podcast pra dormir, eu leio ele todo dia, eu falo isso todo dia, então... Aí ele quer que o cara só venha aqui, ouça o podcast e pronto. É o maior envio da história. Vou levantar meu tênis. Depois desse podcast, agora mano, vai. já era. Pronto, Não, mas não dá, né? Mas eu gosto de uma parada muito mais pé no chão, velho. E tipo assim, ó, os caras chegar e ver isso aí, ouvir e tal, e mano, como é que esses moleques estão indo assim? E isso inspirar pra gente ir. O cara que tá lutando lá e fala assim, ó, mano, eu tava com uma crise porque eu tenho o desejo de lutar, mas o meu coração falava que se eu fosse lutar, não era vontade de Deus. Sim. E aí o moleque falou, não, cara, agora eu sinto que eu realmente tô fazendo a vontade de Deus porque eu tô lutando. Então, essas paradas que a gente tem que começar a entender, e cara, tem uma coisa meia do capeta no meio da igreja, que é, as pessoas passaram por isso tudo que a gente tá passando. Os caras passaram. Só que quando tu vai conversar com eles, não, cara, aí Deus veio e falou comigo. E aí tu fica, pá, mano. Quando é que Parece Deus um- vai falar? Parece um filme de Hollywood, Parece mano. um Você filme fica de assim, Hollywood, caraca, que mano, tudo isso deu nunca vai certo. acontecer, velho. Então não é isso. E isso que é legal. Porque quando passar os anos, a gente vai lembrar disso aqui com alegria. Mas que a gente lembre dos dias difíceis que a gente pensou, mano, será que eu tenho que lutar? Mano, será que... Putz, mano, será que eu realmente tô indo pra lá? Será que eu não vou perder meses da minha vida indo pro lugar errado só porque eu tô empolgado, não sei o quê? E isso tudo é trazer e falar, mano, isso aí que tu tá passando hoje, cara, eu passei. E sabe o que eu fiz? Eu fui, cara. Eu fui e eu vou te falar, eu fui e teve muita coisa que foi ruim, velho. Eu sofri, claro, não sei o quê, sim. mas tantos meses depois, cara, foi o melhor aprendizado da minha vida e dali eu saí pra tudo que Deus queria. Enfim, eu tô, né, indo Sim. longe, mas assim, é a ideia do tipo,
Sim, os caras eles querem passar uma ideia de que não, aconteceu assim, assado, e aí o mar se abriu. Não, mano, tem BO pra caramba. Tem BO, BO, crise interna, mano. De você ficar assim, caraca, é isso mesmo. Tipo, o mundo tá caminhando pra algo totalmente contrário a isso que a gente tá fazendo, mano. E isso nos leva a umas crises muito loucas. Então até hora que a gente para assim e pensa, pô, não, mano, qual que vai ser essa ideia, mano? A gente tem que... Mas é convicção, mano. Eu acho que a gente tem que, né, porque essa parada do... Vou voltar pra nuvem. Pra poder contextualizar. Mas O cara gostou da nuvem, né? Pra mim isso aí ele encasquetou com a palavra nuvem. A tatuagem dele será uma nuvem. Fazer uma nuvem no meu braço. Não, mas é que assim, ó, que né, só pra poder contextualizar que da nuvem lá de Moisés, sim, né, lá em Êxodo e tal. E ele mandava o maná à noite. Isso, mas assim, maná de dia, fogo à noite. Eu acho que a gente tem que deixar de ser um pouco o povo de Israel, que quando saiu do Egito, Deus fazia um monte de milagre. E os caras, tipo, mano, por que tu trouxe a gente pra cá? E Deus envia gafanhoto. Mano, né? Tipo, Deus faz o mar se abrir, os caras, pô, tá vendo os caras correndo atrás de nós que não era pra gente ter saído? Eu acho que a gente tem que ser o inverso disso. Tá tudo dando errado, mas tipo assim, cara, quando é que tu soube que tu pôde ir? Cara, quando tava tudo ruim, eu não tinha dinheiro, não tinha nada, mas aquele recursinho que entrou, sim, foi a parada que eu me agarrei nele e eu tipo assim, mano, eu vou fazer essa parada. Aquele simples momento em que virou a chave na minha vida, sabe? Então acho que a gente tem que deixar de ser um pouco o povo de Israel no sentido, o mar tá se abrindo e eu tô andando, e é isso aí, quando o maná cair do céu é hora de eu ir. E começar a ser mais, tipo assim, mano, eu acho que na real, aquele recursinho, aquela igreja que me chamou pra tocar e os caras me receberam tão bem, aquilo sim foi uma resposta de Deus pra minha vida. Eu acho que, encaixando nisso que o Dani falou, o último post que eu fiz no Instagram, eu falei exatamente sobre isso. A gente tá construindo um barco, tá ligado? Todo mundo junto aqui. E não é fácil, não é simples, tá ligado? Como eu escrevi lá, eu falei, cara, pra mulher de Noé, quando ele chegou em casa, dizer pra ela, eu vou construir um barco em um lugar que, tipo assim, a probabilidade de precisar de um barco era 0. Mano, não foi nada glamuroso, não foi nada legal, não foi nada interessante. Eu virar pra minha mãe, mano, lá em Brasília, e falar, tô indo pro Pantanal, não vai ter internet, não vai ter nada. Tô indo, tipo assim, sabe? Tipo assim, eu não sei como vai ser o rolê, por mais que eu e o João, a gente tenha estudado sobre missão, cada lugar é extremamente diferente. Foi a mesma coisa, assim, eu vejo muito, assim, Noé, tá ligado? Obediência, mano. Ele obedeceu a uma voz a voz de Deus, né? Ao que ele recebeu. E, mano, Deus, ele foi fiel com aquela palavra, mano. Tipo assim, até quando ele solta a pombinha lá, né, mano? Pra ver se ele solta uma vez, pai, tal, as 2 vezes. E, eu acredito muito nisso, assim, sabe? Tipo, muito, mano, a galera, até uma parada que a gente tava falando sobre recursos na missão, né? É porque a gente ainda parou muito no primeiro tópico, que é ouvir a voz de Deus. Mas depois tem a parada de obedecer, tem a parada de como as coisas vão se desenvolver. Mas a gente tá falando sobre recursos e coisas assim. E a gente fala, mano, como é louco confiar em Deus em meio a algo assim, né? Porque, um exemplo, vamos lá, a gente tá recebendo ofertas e tal, e o João sabe o quanto vai ser desafio, tanto de coisas que a gente precisa. Daí um dia a gente parou lá na cozinha lá de casa e falou assim, mano, se a gente guardar a oferta de hoje aqui e tal, não fazer algumas coisas, entendendo o que a gente vai precisar quando a gente estiver lá. A gente tá respondendo pra Deus que a gente não vai confiar que quando a gente estiver lá, ele vai mandar o dinheiro lá também. A gente até hoje não chegou numa conclusão onde a gente pode dizer, mas a gente... Tem variáveis. Existem variáveis, mas pra quem está ouvindo, mano, guardem dinheiro, sejam prudentes, né? Mas, tipo assim, foi exatamente, voltando à nuvem que o povo viveu no deserto, eles recebiam maná e daí eles ficavam guardando, porque eles achavam que no outro dia não ia ter, tá ligado? Então, tipo assim, em toda essa questão, é uma pira que a gente ficou esses 3 meses... A primeira instância, assim, quando a gente chegou, a gente não sabia que a gente ia pro Pantanal. Depois foi se desenrolando a parada. E eu sempre fui um cara que ficou martelando, assim, as coisas na mente, assim, pensando, cara, como vai ser os recursos e tal. E há umas 2 semanas, cara, eu fui conversar com o meu pastor, o pastor Flávio. E, ele chegou até mim e falou assim, Breno, é o seguinte, vai acontecer isso, eu vou direcionar esses e esses recursos, eu vou te levar lá, vamos fazer a parada dessa forma acontecer. E é o que você disse, mano, às vezes uma pequena ligação, uma resposta... Dá um buster. Você viu a parada se movendo, mano, você viu as coisas se direcionando pra aquele lugar. Um patrocínio, às vezes uma parada que ele fechou ali, a parada vai indo e tu fala, faz total sentido, agora faz mais sentido do que alguns anos atrás, entendeu? Aquela palavra que eu recebi há tanto tempo, né? E aí, então vamos mudando de tópico, indo nisso, mas já daí mudando de tópico. Como é que a gente vê, agora estamos na missão, tá? Vocês chegaram lá no Pantanal,
Iam ficar 6 meses, decidiram ficar 2 anos. E aí, no segundo ano, no primeiro semestre do segundo ano, não tem recurso nenhum. Acabou. Deus tá na parada ou não tá? Deus continua na parada, mano. Deus continua na parada porque as pessoas que moram lá, consequentemente, elas também ficarão sem recursos. Então, eu saindo ou não, independente, Deus vai continuar lá, Deus vai continuar se movendo naquele lugar. Então, eu tenho que estar muito mais focado na convicção em viver a escassez com as pessoas que eu estou lá, do que sair de lá em meio à escassez, procurar um refúgio. Eu acho que tá muito ligado a isso, a não ter volta, mano. Então, provavelmente, a gente vai lá fazer missão, nós vamos lá viver a missão com as pessoas que vivem lá, e eu quero criar um relacionamento, eu quero viver família com elas. Então, missão é muito mais do que só ir lá e pregar a salvação. Eu quero ir lá viver famílias com elas. E quando as coisas ficarem difíceis, eu vou virar as costas pra minha família? Isso é não ter Deus no lugar, é eu virar as costas. Eu vejo assim. Muito bom, parabéns. Eu também penso desse mesmo jeito. Até porque, tipo, mano, é uma parada que eu e o Joãozinho a gente sempre conversa. A gente não tá indo pra lá pra só fazer. A gente tá indo pra lá pra ensinar as pessoas a fazerem, né? Sim. E se um dia, acontecer alguma coisa com a gente, ou se um dia a gente sair de lá e a igreja do Pantanal, ela não der continuidade, mostra que o tempo que a gente ficou lá foi em vão. Então, se daqui 2 anos, eu e o João, por alguma hipótese, a gente for chamado pra plantar uma base em um outro lugar, alguma coisa, ou daqui 1 ano, né? Isso é tudo especulação. Então, mas se a gente sair de lá um dia e não der certo, mano, mostra o quão ruim foi o nosso trabalho lá, né? E daí, trazendo pra essa parada do recurso, eu acredito também na parada que o João falou, que se os recursos acabarem pra gente, acabou pra galera que tá lá também. Então, se a gente teve com ele quando tinha, a gente tem que estar quando não tem. Sim. Parada de hombridade, né? Integridade, né? É, porque o negócio é assim, né? Que a gente tava falando que pra ir, a nuvem tem que se mover, né? Tem que ter as paradas. Mas daí vai no meio e acabou o negócio. Porque um Maicon Barroco já ficou sem recurso um dia. Um Darcy já ficou sem recurso um dia. E Deus não tava na parada? Claro que tava. Sim. Claro. E eu acho que a parada também, a gente é muito numérico, né? Então, assim, sobre o dar certo, dar errado. Eu lembro no Nepal, quando a gente fez a conferência de pastores, que veio 5 pastores ao redor do Nepal. Lotou, né? Lotado. Pastores de todo o Nepal. Não, reunião de liderança. Coronavírus matando os caras lá com 5 negros assim, ó. Tudo junto. Aí e aí veio um pastor de cada canto e tal, era os pastores ligados ao missionário lá, o Ivan, que a gente foi apoiar. E aí eu lembro, eu não lembro o certo nome, não sei se era o Mim Barradu, eu acho que era o Mim Barradu, que ele era das montanhas. E eu perguntei como é que tá a igreja nas montanhas, pastor, tal. E ela falou, não, a igreja tá dando certo, tal, tá muito bom. Eu falei, aí, como é que tá? Então, a gente tinha vários, eu tinha vários, não, ele falou, tinha uns 10 membros. Só que com as pressões do hinduísmo, eles foram todos saindo. Por causa que a família fazia pressão quando alguém se converte, eles largaram a igreja. Mas um cara ficou, pô, esse cara, né? Pô, o cara entendeu. Não, é que ele não tinha família. Caraca! Isso, né? Daí falou, não, mas tá bem legal, porque agora a gente se juntou e mandou ele pra capital pra fazer o seminário de teologia. Porque ele vai dar continuidade na igreja. Nossa, então ele falou pra mim de uma igreja de uma pessoa só. Que foi enviada. Que foi enviada. E sabe qual era a parada? Brilho no olhar. Ele falou, tipo, mano, uma igreja que tá dando certo. Sim, mano. Entendeu? E aí a gente às vezes tá nessa do tipo, mano, tal, né? Então assim, vocês vão estar um tempo lá. Muita coisa louca vai acontecer. Mas é a semente sendo jogada. Então se tiver uma pessoa que lá, mano... Entendeu a mensagem, cara... Já foi, você falou, cara, vale todo o rolê e tudo mais. E essa loucura de virar inspiração, mano, vamos lá, a gente é tudo pirralho. Eu sou o mais velho daqui. Pô, me senti o cara agora. Mas a gente é tudo pirralho. Mano, o momento de ir pro Pantanal e tal, e ir pra não sei o que, fazer não sei o que, é agora, velho. Claro. Tu não vai virar lutador depois dos 45. Tu não vai chegar lá com uma família. Tu pode, glória a Deus, todo mundo pode, mas assim, tu tem lá uma família, 3 filhos, uma esposa, e de repente, e aí, o que tu vai fazer? Do nada eu vou pro Pantanal. Não. Pra eu ir com uma família, 3 filhos, tem que outro rolê. Outro rolê. Aí esse negócio de porta aberta tem que estar bem aberto. Tem que abrir muito. E aí, pô, você jovem que tá escutando, cara, mano... É um momento mesmo e o que é o louco, assim, a gente tem uma escola de missão ali que a gente faz parte e tudo mais, mas a gente não pode transformar o rolê do jovem
em uma escola de 20 dias. Sim. Porque senão a parada, não, eu sou meio missionário aqui. Eu fui lá uma semana no Rio de Janeiro. Fez uma viagem só. Que loucura e tal. Não, que tem um clamor maior que diga, cara, eu tô disposto. E mesmo que talvez tu passe 6 meses lá numa missão apoiando, que já vai ser uma bênção que tu vai, por estar apoiando, talvez tu não fique. Talvez de lá tu saia pra outra coisa que Deus te chamou e que abriu os teus olhos. Mas que você se jogou dizendo assim, ó, Deus, tô com você e a gente vai. Embora. Eu fiz tudo que eu podia nesse lugar, né? É. E é muito louco, porque a ideia que se tem hoje, né, é que, nossa, não, missão, escola missionária é 10 mil reais. Não, vai estar tudo aberto, eu vou ter a melhor comida, vai estar tudo bem acontecendo, vou ter as melhores roupas. A gente vê alguns testemunhos aí, maus testemunhos por aí, que tem cara que tinha uma roupa pra usar por dia na missão. Você fala, isso não existe, cara. Isso não existe, velho. Molinas precisa dar uma aula pra galera. Vai ver nossas referências, mano. Eu li outro livro outro dia que o Fê, né, me indicou. Por essa cruz te matarei, que conta a história do Bruce Olson. Mano, você lê aquele livro e você fala assim, mano, eu sou ridículo. Eu sou ridículo. Cocô do cavalo. Mano, eu sou ridículo, velho. Eu não aguento nem 5 minutos que esse cara aguentou. E ele tava lá, então Deus não tava com ele porque ele não tinha comida. Sim. Porque ele tava machucado, porque ele tava doente. O cara persistiu e tinha convicção, né, mano? Essa loucura do tipo, dessa compreensão real, tipo, mano, vai ser o que Deus quer e isso não necessariamente vai ser mamão com açúcar, sim, né? Mano. Eu lembro não lembro, porque é um testemunho de uma missionária. Lembro. É uma missionária da Angola, que ela foi uma das primeiras na Angola, só que eu não lembro o nome dela. E a Angola entrou em guerra civil no início dos anos 90. E quando um país entra em guerra civil, mano, é a embaixada chamando todo mundo pra ir embora. E aí ela falou, não. Ela falou, mas como não? Deus, olha só o que tá acontecendo. Deus tá fechando as portas, tudo, vamos embora. Ela falou, não. Agora que o meu país que eu fui chamado tá em guerra civil é o momento que eles mais precisam de mim. E ela ficou lá no meio da guerra civil, assim. Foi, tipo, super louco. Né? Claro que a gente entende quem tem que sair e tudo mais. Hoje o mundo é muito, né, complexo e tudo mais. Mas tu vê, olha o coração da pessoa. Tipo, no meio da guerra civil, cara. Eu tenho a desculpa perfeita pra ir embora, tá ligado? Sim, e ela chega lá e consegue falar assim, não, eu vou ficar aí. Infelizmente, Deus sabe quem ela é e eu esqueci o seu nome. Eu tenho um exemplo bem legal, mas é bem simples, mas é bem legal. No ano passado, quando foi virar o ano, eu tava trabalhando, eu saí do meu emprego, né? E não recebi. Daí eu tinha, tipo, R$170 e eu ganhei a passagem pra vir pra Santa Catarina pra participar da escola missionária. E daí eu falei assim, Deus, eu não vou postar em nenhum lugar pedindo recursos. Eu não vou, tipo assim, dizer, tô indo, papapá. E eu quero ver como vai ser. Quero viver nessa experiência. Porque cada vez que você vai andando mais, parece que você quer ser mais louco, né? Você tipo assim, não, eu vivi isso que não, agora eu quero ir pro Iraque agora. Não, Deus, eu quero... E daí, saí com R$170 e beleza. Os dias foram passando, tava na escola lá, no celeiro, sem né, tanta internet, assim. E as coisas começaram a acontecer, cara. Tipo, eu lembro que teve uma época na escola lá que eu falei, vou voltar do sertão pra casa pedindo carona. Porque eu não tinha uma grana da passagem. Caraca. E daí o pai de um guri ouviu, de um amigo meu ouviu, eu falando isso, falou, não, cara, quero pagar a sua passagem. Daí eu cheguei em São Paulo, consegui, uns amigos estavam em São Paulo, eu fui de carro de São Paulo até Brasília, as coisas aconteceram, e eu cheguei em Brasília, eu ainda tinha, tipo assim, sei lá, uns R$230 a mais do que eu saí, entendeu? Então, tipo assim, eu fui receber o meu salário, demorou muito. Daí eu tive que pagar algumas contas, algumas coisas. Então, tipo assim, às vezes, até nós mesmos, que é a parada que a gente falou, não é fantasioso, não é tudo, a gente vai ser mil maravilhas. Cara, será que a gente tem deixado com que Cristo, sei lá, dite e fale como vai ser as coisas, ou até mesmo os detalhes, né? Certo, mas, ô Breno, olha só. Eu tô... O cara quer alfinetar hoje. Não, porque é realmente uma dúvida, velho. Isso é realmente uma dúvida minha. E se eu vou fazer todo esse rolê e eu não consigo a passagem de volta. Ele continua sendo Deus e continua sendo bom. Porque não é sobre a passagem. Eu tô ligado que não é sobre a passagem, mas assim, quando tu fala... Claro que foi um exemplo entre... Né, que você já fez um monte de viagem, esse foi um exemplo. Mas eu penso assim na pessoa que vai ouvir, sabe? O cara quer fazer uma escola missionária, mas assim, ele tem um recurso, mas na real não é tudo aquilo, o cara vai ficar apertado, e aí ele vê o Breno falando assim, pô, e quando eu quis voltar, e Deus ainda deu mais 200 conto do que eu tinha,
Aí quando a pessoa vai voltar, Deus não dá os mais 200 conto. Eu, Breno, eu tenho vários amigos missionários em várias bases no Brasil, vários lugares. No Rio, na Amazônia, no Sertão, São Paulo, Brasília, Minas. Eu ainda não conheço um cara que falou assim, não deu certo o rolê, entendeu? A gente sempre costuma dizer que quando Deus chama, ele paga a conta, né? Eu nunca vi um amigo que falou assim, eu morri de fome. Ah, o menino morreu ali, tu viu? Passou no jornal. Mas por quê? Era missionário e saiu de casa, não tinha... Não, claro. Ou então, Você já foi pra um ponto muito mais longe que eu queria. A gente tem um exemplo do Pablo. Vamos falar de passagem. Ele, por alguns rolês... Não, se for lá de passagem, o Pablo é... Duas passagens. É maravilhoso. Duas passagens. Tô ligado. Né, que aí foi o lance do aeroporto e da data. Não, vamos explicar isso. Explica. Ele comprou, foi abençoado, sei lá, a passagem pra capital errada. Sim. Só isso, que ficava 8 e na volta horas. foi a data errada. Era pra onde? A volta foi pra Cuiabá. Não, a ida foi pra Cuiabá. E tinha que ir pra Campo Grande. Campo Grande, Cuiabá, é quase a mesma coisa. No final de tudo, tu foi pro teu E destino no final né? de tudo, eu cheguei no meu destino final. Aê! Mas, então, tipo assim... É muito louco isso, porque é difícil, mano, a gente afirmar... eu nunca ouvi alguém que aconteceu isso. Amigos, eu não conheço, sabe, né? O livro é Até a Morte, né? O que chama o livro? Até a Morte. É do Dalton Thomas. Até a Morte. Se você eu li aquele livro, né? Compra no base.org. É um chamado pra gente entender sobre mártires, né? Pra gente entender o martírio. E lá ele fala, mano, ele coloca lá em situações que realmente teve missionários que morreram no campo por escassez de recursos. É um outro nível então, lá, né, velho? Morreram, entendeu? Morreram. E ele falou assim, a maioria do que a gente come hoje, se uma refeição a gente tivesse enviado, talvez eles estivessem vivos. E eles morreram, entendeu? Sim. Então, mas eles tinham a convicção. E eles falavam, não, eles tiveram a opção de voltar pra casa, mas eles falaram, não, eu quero continuar aqui, mesmo sem os recursos. Sim. Então, é independente se ficar. O meu exemplo foi o quê? Eu saí da escola de janeiro, e eu dei a minha blusa no último dia lá pra um guri. Blusa de frio, explica. Isso, a blusa de frio pra um guri. E aqui no sul vai ficando mais frio conforme o tempo vai passando depois de janeiro. E eu não tinha mais blusa, mano. E aí eu falei assim, então eu vou voltar pra casa? Não, eu continuei e falei assim, Deus, tá nas suas mãos. Se eu passar frio é por sua conta. É por sua conta, mas eu sei que é pra... Se eu passar frio, me abraça. E aí teve um dia que eu orei pros caras lá e falei assim, mano, eu tenho a opção de pedir blusa pra minha mãe em cima, só que eu tô sentindo de Deus que não é pra eu fazer isso, mano. E aí eu falei, mano, vamos orar. A gente orou e realmente, mano, os caras falaram assim, eu vi um homem, eu tive uma visão, eu vi um homem colocando uma blusa em você. Eu falei, não, demorou então. Passou uma semana, eu já ganhei 2 blusas. Hoje eu tenho umas 8 blusas. Olha aí, ó. Então ele tá usando uma aqui, ó. Uma eu já tô usando. Eu vi um homem botando uma blusa em você, era o cara do IML. Assim. Depois ele tá com a gaveta, tá ligado? O que aconteceu com o jovem? Morreu de frio. É porque essa parada de... E, cara, você trouxe muito bem do Dalton, né? Porque assim, essa parada de quando Deus chama ele paga a conta é perigoso pros dois lados, velho. Mas eu entendo que é perigoso pros dois lados, mas tu pensa o seguinte, um cara que tá começando, Dani, o que te empolga no evangelho, né? Assim, ou na missão, ou em qualquer coisa. São testemunhos de pessoas que viveram aquela loucura. Claro. Entendeu? E você vai dizer, mano, sério que isso aconteceu com você? Sim. E eu vou falar, cara, eu vou, entendeu? E esses passos de fé, eles são baseados em testemunhos. Claro. Porque o que acontece? Vamos pensar se todo mundo, todos os missionários que tu conhece, todos, falaram, cara, eu fui morrer. Obviamente. Entendeu? Todos, assim, ó. Aí o Dani ia falar, isso! Pode ser uma frustração se não acontecer. Exato, aí tipo agora, assim, é o que te empolga, mas é o que te decepciona. Claro, mas o meu ponto aí, eu acho que é o ponto 2 do tipo assim, eu vou e eu digo assim, mano, testemunhos maravilhosos que me fazem caminhar e tudo mais, né, porque tudo isso. Mas conforme eu cresço em maturidade, eu não quero mais ouvir testemunho. Exatamente. Eu sou o testemunho. Sim. Eu sou o testemunho. E aí, concordo. quando eu sou o testemunho, eu começo a compreender que o testemunho que me empolga não é mais o moleque que ganhou a passagem de volta. O testemunho que me empolga é olhar, tipo, pra um cara que tá lá no campo há 10 anos e falar, mano, nos momentos mais difíceis, eu permaneci, eu vi a mão de Deus. Então essa é a parada, entendeu? Mas o que eu acho que vira a chave daí é a gente não resumir missão em uma frase.
Missão sem Bíblia é uma maravilha. Eita, segura. Isso é uma frase boa. Lançar-se a braba, filho. Não resumir essa... Claro. Não glamorizar a missão em uma frase. Como, Sim, por em exemplo... clichês, né? Isso, como, por exemplo, quando Deus chama, ele paga a conta. Aham. Missão não é só isso. Claro. Vai ter dia que Deus não vai Claro. pagar a conta. E, Sim, mano, sim. tá- o Pablo tá devendo o quê? 2 mil reais pra Deus. Isso é verdade. Por exemplo, tá Né? ligado? Porque... Ele perdeu, Deus pagou a conta e o Pablo não tá nem aí. Sim, pô, cara. Mas também não dá pra resumir Sim. a glamorização no vamos seguir a nuvem, Claro. tá ligado? Não dá, mano, no fim das contas não é só isso. Vai Não ter é. dias que Deus não vai pagar a conta, como os caras lá no Oriente Médio morrendo por escassez. Uhum. E, mano, os caras estavam no Oriente... E eles queriam morrer porque eles sabiam que Deus não ia pagar a conta. Mas por que eles continuaram? Porque eles tinham maturidade de saber que nem sempre Deus pagava a conta. Sim. Então eu acho que missão não é só essa frasezinha pronta pra postar no Twitter e dar uma irritada. Porque Tá nem ligado? só de pão viverá o homem. Mas de toda palavra que sai da A gente boca tem um de amigo Deus. que ele é muito zica, assim, mano. Eu acho que ele É o Brian. ele é o Brian. É o Brian. Ele é o Brian. Ele poderia estar Ele aqui é hoje, o assim, Brian. gravando esse podcast com a gente, eu não iria nem falar nada, o Molinas. Molinas é o Ele já cara. deve estar em 57 países, assim. Indo pro, né? Ah, eu Ele é acho que louco, ele é louco. Ele é o Brian. E daí um dia a gente tava no banheiro, conversando com Molinas? ele, assim, do banheiro da base lá, conversando com ele, e a gente perguntou, mano, como é que foi, meu? Viajar 54 países, a maioria dos países foi pedindo carona, viajando em cima de um caminhão, segurando uma corda. Podia cair daquele caminhão, morrer e pá. Ele gravou um vídeo pra gente ontem, mano. Ele tá na Inglaterra, né? Ah, ele tá indo. Cruzando a vídeo é animal, Inglaterra mano. De bike. Indo de pra bike. Gales. De bike, Veja indo no pra Gales Insta, de velho. bike. O Dani até viu isso. E a gente perguntou assim, meu, já viveu loucura? Ele falou assim, mano, teve um dia que eu achei que eu ia morrer. Na hora que eu falei assim, meu, não dá mais, eu tô com muita fome. Ele tava indo de um país pra outro e ele tava indo de pé. E ele tinha que chegar no aeroporto, porque ele tinha perdido o cartão de crédito dele. Só que como ele já tinha comprado o voo, a única solução era ele pegar aquele voo e ir pra uma cidade grande pra poder fazer outro cartão de crédito, entrar em contato com a família. E daí, tipo assim, o celular dele tava descarregando. Ele viu uma montanha e falou assim, meu, se eu cruzar a montanha aqui pelo lado, vai ser muito melhor, porque no mapa você vê a montanha. Só que na montanha tinha, tipo, tanto arbustos e árvores que não deu. Ele teve que fazer um outro rolê gigantesco. Ele falou, meu, quando tava quase assim, mas eu vou desistir, não dá mais. Eu vou só deitar aqui e esperar a morte. Ele disse, meu, apareceu um carro e tal, deu certo, pá. E, tipo assim, você vai vendo assim, meu, tipo, eu tenho vontade de fazer um mochilão de, sei lá, 1 ano, 2 anos, 3 anos. E conversando com caras experientes que nem ele, teve dia que ele passou fome. Nem quando toda vez que a gente vai almoçar, assim, ele bota muita comida no prato. A gente aí, Maurício, tu come muito. Ele, tu já passou fome? Porque eu já passei fome, eu não sei quando eu vou comer novamente, tá ligado? Mas sempre, meu, que é o Joey falou, que daqui a 30 anos, aquela comidinha que servia pra gente hoje dizer assim, mano, que a gente tá gravando esse podcast até pra pessoas que vão começar, tal, na missão. Cara, Deus, ele vai manter, sabe? Confia. Daqui 30 anos, o rolê vai ser outro, né, mano? As ideias vão ser outras. Eu acho que quando eu e o João voltar do Pantanal pra passar um tempo aqui, 10 dias, e a gente for gravar um podcast... Quem disse que a gente vai A gravar nossa- um podcast com você? A nossa... O cara tá se achando podcast já, da volta. mano. Eu tava esperando ele O falar cara isso. tá se achando. Enjoy. aí, tipo assim, vai ser a nossa conversa vai ser outra, o nosso rolê vai ser outro. E conhecimento é gradativo, mano. Os caras com um olhar cansado, assim, tipo, Barbudo, cicatriz, Não, vale a pena, cabeludo. vale a pena. cicatriz na Ele cara, não quer nem assim. mais saber de nuvem nenhuma, né? Câncer de pele, câncer de A pele. nuvem, não, eu não vi a nuvem. E a nuvem, só tinha sol lá. Só tinha só. Mas é isso, mano. Acho porque que o missão conhecimento é é isso. gradativo, a experiência ela é gradativa também, meu. Claro, pô. E tudo isso é gradativo e tudo mais, e agora a beleza a coragem é agora. Né, do tipo, é tudo gradativo, mas o ponto de chegar e falar, não, me joga, né, vou lá e vou, ele é agora, isso é a beleza da juventude, do tipo assim, cara, tudo bem, a gente vai estar, daqui 10 anos, né, a gente tá mirando 10 anos, daqui a 10 anos vai ser isso, daqui a 10 anos 2030 vai ser pá, mas agora que começou o 2030, né, agora Sim, que é o início isso, da caminhada. Exato. E essa é a loucura, né, velho, eu vou irritando de vocês, mas... E eu acho que entender também o ponto da parada é entender que assim, mano, Deus não enviou recurso, mas glória a Deus, eu tô aqui Amém. pregando o evangelho. Amém. E Deus enviou, eu continuo pregando o evangelho. Mano, eu vou morrer de fome, mas Deus vai ser glorificado nisso. Mas eu vou salvar gente dando comida e Deus também tá sendo glorificado e é isso aí. Tirar um pouco do glamorzão da missão, de tem que dar tudo certo. E eu acho que o jeito de você não se decepcionar com a missão é não havendo decepção.
é saber que no final Deus vai ser glorificado em todas as coisas, sendo certo ou sendo na errado. morte ou na vida, né? Na morte, sendo certo ou sendo errado não, se for errado não, né? Mas assim, exato, na morte ou na vida, entendendo na que fome, através da nossa morte isso gera vida em outras pessoas. Exatamente, Filipenses 4. E a ideia de Paulo em Coríntios do que não se vê é eterno, né? Então assim, a gente não vai gastar nossa vida pelo que se vê, porque daqui a pouco acaba, mas pesos eternos. Né? Então a gente talvez nem vai enxergar tudo que vai acontecer no Pantanal, mas o quanto de Deus vai chegar lá, olhar pra ti e falar, tive fome lá no Pantanal, e tu me deu de comer, né? É pesos eternos, coisas que vão vir só lá. É até um dos maiores dilemas hoje, assim, dos missionários. A gente vê vários documentários, bases grandes do Íris, da Jocum, o quão pouco a igreja envia de recursos pros missionários, né? Então falar assim, né, o Dani falando assim, se não tiver tudo bem, o pastor vai olhar assim, se não tiver tudo bem, não vou enviar dinheiro pro Breno esse mês, porque, né? Vai pra exato, aí a gente tem que tomar cuidado, porque assim... Porque missionário nasceu pra sofrer. Porque missionário nasceu pra sofrer, e daí não tem recurso e tal, aí a gente leva pra um lado, que assim, rapaz, tu não tem passagem não tem dinheiro pra comprar passagem não, mas Deus continua sendo bom, vai pra missão. Não vai. Não, mas eu vou. Então vai, então. Não vai, né? E foi até uma parada que o João falou que ele ouviu da galera do sertão, não sei se foi da galera do sertão, foi sobre missão, como se a gente estivesse descendo no poço, segurando uma corda. Tem alguém lá em cima que tá segurando a corda e tem alguém lá embaixo que tá segurando na corda pra descer. Ambos estão com a mão suja de sangue, sacou? No final do dia, mano, os dois vão mostrar a mão, as duas mãos vão estar sujas de sangue. Cadê suas marcas? Cadê as marcas? Tá aqui. Agora, qual é o ponto nosso do geral, assim? Que é a minha frase do começo, né? O meu sonho é morrer por Cristo. Mas se eu não conseguir, cara, o que vocês precisam pra morrer por Cristo? Tipo assim, tá disposto a criar todas a facilitar a vida. Por isso que o importante da visão missionária, né? Dessa igreja missional que a gente comenta no último podcast de... se eu não for, mas que o meu coração se mova por aqueles que estão na ponta e por aqueles que estão aqui, por aqueles que estão na cidade, né? E eu acho que muito mais que isso também é que se você tem um coração missionário real, é tipo assim, se Deus chamou, paga a conta. Mas se Deus não paga a conta, eu pago. Porque eu quero a parada, tá ligado? Eu vou fazer o negócio acontecer. Sim. Que é o caso do Molinas, eu acho. Tipo assim, mano, se Deus não pagou a conta dele, mano, é isso aí, eu pago a conta então. Tem uma parada que eu fico muito triste, assim, mano, tipo, muito triste. Eu vejo amigos missionários, que às vezes vão no shopping, ou vão no McDonald's, ou, sei lá, teve a oportunidade de ir na praia. Mano, os caras ficam... Isso escandaliza, porque, tô enviando o cara é missionário e tá comendo McDonald's, o cara tá na praia... O cara tá achando que o quê, que papapá. E, mano, sabe? Isso é algo que não dá mais, a gente tem que virar essa página, tá ligado? De que, tipo assim, a missão hoje em dia é muito Nutella, mano. O cara tem ar-condicionado, o cara tem internet, o cara tem computador, o cara tem isso, o cara tem aquilo. E cada vez mais, foi uma parada até que a gente tava conversando, o Dani esses dias, ele falou bem assim, há tempos atrás as pessoas reclamavam na internet de quem tava na internet. E hoje em dia, a minha pandemia, as pessoas estão, e aí, socorro, Dani, me ajuda, vamos fazer alguma coisa, como eu vou alcançar pessoas, porque é a minha igreja, agora a gente tá tendo que se mover na internet. Então, tipo assim, às vezes a mesma mão que tu bate, é a mesma mão que você estende pra pedir ajuda, tá ligado? De tipo assim, até nessa questão de recurso, tá ligado? Não vai ter recurso, tal, não sei o quê. Mas, vai chegar em uma hora, mano, que, se aquilo não te gera dor, se aquilo não te gera compaixão, mano, você ainda não entendeu a mensagem do evangelho, tá ligado? Que é na questão das igrejas que não enviam, que não investem, não acreditam. E quando envia, quer que o cara sofra, tá ligado, mano? Então, tipo assim, foi muito interessante até falar sobre isso. No culto de envio que a minha igreja fez pra mim, meu pastor falou assim, galera, o Breno tem o dinheiro das passagens pra ir e nós vamos enviar um valor mensal pra ele se manter lá. Mas... agora eu quero que a gente levante um recurso para que, se ele quiser comer, se ele quiser ir com os amigos dele no shopping, se ele precisar pagar um Uber, se ele quiser fazer alguma coisa. Então, tipo assim, eu digo, meu pastor entendeu a mensagem, tá ligado? Fechou, galera. Em um mês vocês estão indo pro Pantanal, segundo semestre, se Deus quiser, o Pablo já tá batendo em alguém. Se Deus quiser. Que não seja. Quais são as expectativas aí para esse semestre para que... Tem uma ideia maneira. Na melhor das intenções... Como vocês se veem quando vocês voltarem? Isso aí. Então, tipo assim, faz aqui, ó. Frase. Vocês vão ficar a parada. Seu braço e uma perna. Expectativa desse semestre. Vamos falar desse semestre só. Chega, deu vontade de chorar agora. Mano, eu me vejo muito mais estabelecido numa questão pastoral, de cuidado com as pessoas. Mano, eu me vejo cheio de marcas também. Mano, perseverando mais do que nunca, porque a parada vai ser diferente. Entendendo isso cada vez mais e com uma convicção maior do que eu nunca tive, mano. Eu sinto que vai ser isso.
Mano, eu acredito também, faço das palavras do João as minhas, essa pegada de cuidar de pessoas, amar pessoas, entender a dor do próximo e fazer com que a dor dele seja a minha dor também, tá ligado? E ser um pouco, cada vez mais humano, sabe, mano? Cada vez mais comum, cada vez mais um cara simples, um cara que acessível, um cara que, vai sentar na mesa com a galera ali da comunidade quando voltar, sacou? Eu vejo muito assim a gente voltando assim, meio que com um olhar de compaixão ainda maior pra tudo aquilo que tá acontecendo aqui. Porque a gente vai ficar longe de tudo, né? Longe da internet, longe das notícias, longe dos jornais. E eu espero muito, porque hoje ainda tem muita coisa que eu vejo que me gera tanta revolta, né, mano? A injustiça social e tantas coisas. Então, com tudo isso que o João falou, mano, essa pegada pastoral de cuidar, de abraçar e de amar e um olhar ainda maior de compaixão, sacou? Pelas pessoas. E como a galera do Iris fala, né, mano? Amar o que tá sendo estuprado e amar o estuprador, o abusado e o abusador. Isso. Pabrite, segundo semestre, já vai bater em alguém? Se Deus quiser. Que não seja em mim, né? Cara, segundo semestre. Eu fiquei uns dias lá no assentamento, pra onde os meninos estão indo agora, né? E, cara, eu tenho certeza que vai ser os melhores 6 meses da vida do João e do Breninho. Porque aquele lugar é uma terra abençoada, assim, é um lugar que, tipo, quando eu tava vindo pra casa, eu preciso voltar pra esse lugar. Então, assim, os caras vão amar muito esse tempo lá. E quando eles voltar pra cá, a minha medalha de campeão vai estar aqui em cima e falar assim, olha, vocês fazem parte desse título. Ele é o Brian, ele é o Brian. Vocês fazem parte dessa vitória. Mundial em Abu Dhabi, espero o Pablo. Show de bola. Vamos pregar o evangelho. Pablo, a gente vai estar lá lutando não, orando junto. Lutando não. A gente vai estar orando junto lá, clamando por cada soco que tu... Não é soco. Depois tá com um tamborzão depois assim, Pede ó. pro anjo amarrar o bandeirão. adversário. Bandeirão aqui, ó. Depois tu me explica como é que são as regras. João, Breno, sentiremos saudades. Nossa, Fábio. Vai ser um momento muito feliz aqui, né? Enquanto ele estiver fora, né, Dani? Mas se tudo der certo, se tudo der certo, e se Deus quiser muito, e se a nuvem se mover, a gente vai visitar vocês lá ainda esse semestre. Mas eu vou ter que ver a nuvem. Agora os caras têm que ver a nuvem. Sem nuvem a gente não vai. O nome desse podcast tem que ser A Nuvem de A Deus. nuvem se movendo. Mas, cara, vai ser um período fantástico. É empolgante ver vocês indo. É realmente Nossa, muito demais, empolgante. E, cara, vai lá e traz histórias e lembra dos momentos difíceis aqui. E que um dia, quando a gente voltar aqui, vocês possam estar realmente só testemunhando das loucuras que aconteceram lá, né? E nós aqui chorando junto. Valeu? Vai ser da ouro. That's É all, nóis. folks. Nóis. That's all. Valeu. Valeu.